Vamos ler apenas 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Apenas esse versículo, mas é um versículo poderoso, é um versículo pequeno, mas é um versículo que tem muito a nos falar. O Espírito Santo de Deus tem muito a nos dizer, porque esse versículo é muito difícil, queridos, de ser obedecido. Ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Você sabe quem falou isso aqui? Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja difícil, era uma igreja problemática, era uma igreja que tinha confusão, tinha briga na igreja, tinha algumas pessoas confusas, tinha separações dentro da igreja, porque nós estamos falando de uma época que existia escravidão. Então, na igreja de Corinto, frequentavam tanto o dono como o escravo. Eu não estou falando patrão, não, estou falando dono mesmo. Porque diferente de hoje, embora você possa se sentir um escravo no seu trabalho, às vezes a gente se sente um escravo no trabalho, porque trabalha muito e ganha pouco, né? Mas naquela época realmente tinha escravidão. Então existiam casos que as pessoas se sentavam até separadas, não se sentavam nos mesmos lugares. Enfim, era uma igreja difícil, era uma igreja problemática, e era uma igreja assim como a Rocinha, localizada numa região extremamente promíscua, localizada numa região extremamente mundana. A cidade de Corinto era adepta à idolatria a centenas de deuses, era uma cidade extremamente vulgar e volto a repetir, promíscua, em questões como prostituição, homossexualismo, pedofilia. Tudo isso você encontrava na cidade de Corinto e com a aprovação das religiões que ali existiam. Então, quando o cristianismo chegou nessa cidade, foi um choque, porque o cristianismo ele veio combatendo todas essas coisas. E houve então uma grande resistência, tanto dos moradores da cidade, quanto do sistema religioso, do sistema político, até mesmo do comércio. Porque as pessoas vendiam estatuazinhas de deuses, imagens, né? Até o açougue lá de Corinto, dessas cidades, eram vendidas uma parte das carnes que eram sacrificadas aos ídolos. Isso acontecia em Romanos, cidade de Roma também. Eu acredito que acontecia a mesma coisa em Corinto. As pessoas elas sacrificavam, por exemplo, um boi no templo. Então aquele boi ele era sacrificado e os sacerdotes e a família dos sacerdotes, eles recolhiam aquele animal sacrificado e eles consumiam a carne daquele animal, mas era um boi, é um bicho grande. Então o que eles faziam com o que sobravam? Eles vendiam nos açougues. Essa polêmica aconteceu, e você encontra registrado na Bíblia, em Romanos capítulo 14, no versículo 3. O que aconteceu lá, acontecia aqui também em Corinto. As pessoas da igreja começaram a ficar preocupadas de comprar no açougue, porque a pessoa pensava, vai que essa carne que eu estou comprando no açougue foi uma carne sacrificada a um demônio, e aí eu estou levando isso para minha casa. Aí o pessoal da igreja que comprava e não via nenhum problema nisso, falava o seguinte: não, a gente pode comprar, a gente ora, consagra ao Senhor e está tudo certo. Então gerou essa divisão. Aconteceu em Romanos isso também,
E olha o que Paulo falou quando foi perguntado para ele: e aí, Paulo, a gente come ou não come dessa carne? E aí Paulo falou: o que come, não despreze o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então Paulo, resolvendo um dos probleminhas lá, ele disse: meu querido, se você vai no açougue e compra aquela carne, amém. Se ela foi sacrificada para o ídolo ou não, o que você tem que fazer? Se você acha que não tem problema, você ora, consagra aquela carne. É melhor nem perguntar para o açougueiro e tudo bem. Agora, se isso te faz mal, se você se sente, se isso te condena, então não coma, não compra. Se alimenta de vegetais. Agora, aquele que come a carne, não despreze o que não come. Não fica chamando o que não come de fanático, de maluco, né, de religioso. E o que não come também, não fica julgando o que come, dizendo que ele é incrédulo, dizendo que ele vendeu a alma dele para o capeta, que ele está comendo a carne de Satanás. Entenderam, irmãos? É mais ou menos isso. Então, essa é a igreja de Corinto. E, para os irmãos terem ideia, depois de tudo isso que eu falei, a pergunta que eu faço: está muito diferente dos dias de hoje? Dentro desse cenário? Está muito diferente, irmãos? Não está. Não é verdade? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua. Tem gente velha aqui. Tu é velho, irmão. O Bamerindos já fechou há muito, né, irmãs? Nem existe mais Bamerindos. Lembra, irmão Edivaldo? Era o Banco Bamerindos. Lembra, irmão Edivaldo? Banco Bamerindos? Tinha ali, acho que era em Botafogo, sei lá. Aí tinha um comercial: o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Mas não continuou, não. Já acabou, já fechou, já foi para o saco. Então, o tempo passa, o tempo voa e as coisas não mudam muito, né? Tecnologia avança, ciência, mas o ser humano permanece o mesmo. Então, diante disso tudo, queridos, Paulo resumiu muito bem o que a igreja tem que ser. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Quando vem essas dúvidas na sua cabeça, né? Quando você não concordar com algumas coisas que você vê dentro e fora da igreja, quando você tiver com dúvidas e etc., pense nisso, no que Paulo disse, que Paulo resumiu tudo, sobre tudo que perguntaram para ele. Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Agora, irmãos, tem que ter autoridade para falar um negócio desse. Sede meus imitadores. Paulo falou: você tem que me imitar. O que é imitar? Imitar é ver a pessoa como um exemplo, não é isso? Como um espelho. Imitar não é você ser manipulado pela pessoa. Não é você passar pano para os erros da pessoa. Não é isso, irmãos. Paulo mesmo tinha erros, era um homem perfeito. Ele mesmo confessa isso. O que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu faço. Paulo falou isso. Mas por que Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Porque Paulo era um homem de Deus. E tudo que Paulo fazia, ele fazia com temor e com tremor. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, quando Paulo estava prestes a ser decapitado, estava preso, ele ia ser morto, Paulo disse assim: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Amém, queridos? Isso é um homem de Deus. É um homem que tem autoridade para dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas Paulo não era um super-herói.
Paulo era um ser humano como eu e você. Então nós também temos essa autoridade, nós também temos condições, se somos filhos de Deus, de dizer para as pessoas: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas isso exige da gente responsabilidade, isso exige da gente santidade. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, chamado Nos Meus Passos, O que Faria Jesus? Esse livro conta a história de um rapaz que ele resolveu fazer o seguinte: ele trabalhava no escritório e ele resolveu que tudo que ele fosse fazer, ele ia pensar: o que Jesus faria no meu lugar? Então, digamos, ele ligou a televisão, aí começou a passar um filme, aí ele se perguntava: se Jesus estivesse aqui, ele veria esse filme? Aí ele ia no mercado, aí se ele ia comprar alguma coisa, aí, digamos, ele fosse comprar uma bebida, um vinho, aí ele olhava para a garrafa, olhava para o teor alcoólico, aí ele se perguntava: se Jesus estivesse aqui, ele compraria esse vinho? Então, queridos, esse rapaz, e o livro conta isso, ele começou a enfrentar um monte de problemas. Ele começou a ter problemas com a família, ele começou a ter problemas no escritório que ele trabalhava, ele começou a ter problemas com ele mesmo, com coisas que ele queria fazer, mas que ele não podia, porque ele entendia que se Jesus estivesse ali, no lugar dele, Jesus não faria. Deu para entender isso, irmãos? Que coisa difícil. E o livro fala sobre isso, sobre a dificuldade de seguir os passos de Jesus, né? Mas o que a gente tem que fazer é isso aqui. E para Paulo falar isso aqui: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, Paulo teve que morrer para si mesmo. E a gente encontra um versículo maravilhoso, que se encontra em Colossenses, capítulo 2, versículo 20, em que Paulo disse assim: porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivia na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual morreu e se entregou a si mesmo por mim. Ora, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em nós, queridos, a gente vai conseguir. É difícil, até a hora que a gente vai cair, mas a gente vai conseguir. E as pessoas vão olhar para a gente e vão ver na gente um homem e uma mulher de Deus. Mas a gente não pode brincar de ser crente. Amém, queridos? Não é só vir para a igreja porque é legal, porque o pessoal é bacana, né? Mas não ter reverência, não buscar santidade. É muito importante você orar, é muito importante você ler a palavra, é muito importante você jejuar, é muito importante você vir à igreja, você dizimar, é muito importante você amar, você perdoar. Tudo isso faz parte do pacote de sermos imitadores de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé. No Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Como Paulo escreveu em Romanos também, no capítulo 1, no versículo 9, quando Paulo, lá no finalzinho do versículo, ele disse: o justo viverá da fé. Amém? Diga assim: eu vivo pela fé. Novamente, eu vivo pela fé. Amém. Tem que falar isso para a alma da gente. E para o inimigo meter o pé e ir embora. Amém, irmãos? Porque o diabo, ele quer matar, roubar e destruir. Ele quer nos afastar do Senhor. Sábado passado,
Estava aqui, conversando aqui com o Jonathan, Gabriel, estava a Ana. Chegou uma senhora ali na igreja, ali na porta da igreja, procurando o pastor. A gente ia ter um encontro dos brabo, né? E era umas 6h30 aproximadamente. Aí me falaram, ó, tem uma senhora ali querendo falar com você. Eu até falei aqui uma bobagem, né? Eu falei, já deve ser para pedir alguma coisa, porque a maioria vem para pedir ou dinheiro, né, cesta básica, enfim, mas não tem problema nenhum, a igreja está aqui para isso. Eu falei besteira aqui, enfim, aí fui lá. Cheguei lá, era uma senhora, estava chorando muito, e ela falou assim, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu me surpreendi, porque geralmente o que pedem é cesta básica, né, dinheiro, alguma coisa, e ela pediu oração. Então, bacana, fiquei surpreso e feliz. Eu perguntei para ela, a senhora não quer entrar para mim orar pela senhora dentro da igreja? Não, pastor, ora por mim aqui fora. Então, eu coloquei a mão na cabeça dela, comecei a orar, irmãos. E no meio da oração ali, de repente ela colocou a mão para trás, tipo na Igreja Universal, colocou a mão para trás, mudou de voz e falou assim, eu quero destruir a vida dela. E uma coisa que talvez você não saiba, que é muito importante, é que, primeiro, você não pode temer ao demônio, amém, queridos? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É óbvio que você tem que ter cuidado com o demônio. O demônio é perigoso, mas você não pode temê-lo. Primeira coisa. Segunda coisa, você precisa saber o nome do demônio. Porque quando você sabe o nome do demônio, você tem poder sobre ele. No nome existe poder. Deu para entender isso, irmãos? É importante. Por isso Jesus perguntou àquele endemoniado de Gadareno qual era o nome do demônio que estava nele. Lembram disso? E o demônio falou assim, nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Não estou falando que você tem que fazer entrevista com o demônio, perguntar o CPF dele, a identidade, não é isso não. Mas se um dia você se deparar com um caso assim, pergunta o nome, com quem eu estou falando? E o demônio que estava naquela mulher, ele disse assim, eu sou o tranca-rua. Porque eles botam esses nomes nele, a tranca-rua, pombagira, não é isso? Ele falou, eu sou o tranca-rua. Eu falei, olha, você não tem direito sobre essa vida. Essa vida pertence a Deus e Deus ama essa vida. E eu falei assim, eu não vou falar o nome da pessoa, eu falei assim, eu quero que a pessoa que é dona desse corpo, eu quero falar com ela, não com você. Você vai embora em nome de Jesus. E aí a pessoa voltou. Aí eu falei com ela, olha, ela é desviada, bebe. Perguntei se ela usava droga, ela falou que não, mas ela disse para mim que é da igreja, desviada, e bebe e tudo mais, enfim. Já veio aqui uma vez, com a irmã Miriam Santana, no encontro das mulheres, acho que entrou aqui, enfim. Eu disse para ela, você tem que voltar para o Senhor. Você tem um demônio na sua vida, você tem demônios, e eles querem te matar, e eles querem te destruir. Ela pastor, eu tenho que voltar para a igreja. Eu falei, você vai vir aqui amanhã na igreja? Vou. Eu falei, olha, o diabo vai fazer de tudo para você não vir. Você sabe disso. Ela falou, eu sei disso, mas eu estarei. Eu pergunto para os irmãos, ela veio na igreja no domingo? Não. Não veio na igreja. Porque a nossa guerra, irmãos, é uma guerra espiritual. Por isso Paulo, lá em Efésios capítulo 6, no versículo 10, Paulo fala assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O fato de estarmos na igreja, se nos desviarmos, se dermos legalidade para o diabo, queridos, o diabo virá.
E a Bíblia nos fala que ele vai encontrar uma casa limpa e ele vai trazer 7 demônios piores do que ele para aquela casa. Então, sermos imitadores de Cristo é estarmos em eterna vigilância. É não darmos brecha para o pecado. Sabe aquele negócio do não tem nada a ver? Que às vezes a gente faz, né? Ah, isso não tem nada a ver. Mas a gente sabe lá no fundo que aquilo ali é errado. Então são nessas legalidades que o inimigo ele entra. E com isso ele traz o desânimo, com isso ele traz a falta de vontade de fazer a obra, com isso a incredulidade. E pode acontecer comigo e com você o que aconteceu com essa mulher de sábado, que era da igreja. E hoje é casa de demônios. É casa de demônios. O apóstolo Paulo era um homem de Deus, irmãos. Porque Paulo tinha em mente o que está em Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia, glória a Deus. Para mim o viver é Cristo. Se você for perseguido, seja onde for, mas se você está nos caminhos do Senhor, irmão, não importa. Mesmo que a gente venha perder tudo, por amor ao Senhor, o viver nosso é Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 36, eu acho. Vê aí, Jonathan. Romanos, é isso mesmo? É. Minha memória está boa, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Está voltando. Amém. Vamos repetir todos juntos para a gente encerrar, irmãos? Falei que ia terminar até 8 horas. Vamos ficar de pé. Vamos repetir isso aqui, ó. Com fé, tá, irmãos? Tomando posse. Só vamos ó, irmãos, antes disso, nós vamos consagrar a Deus tudo que tem aqui dentro da igreja. Vamos fazer isso? As coisas aqui na igreja, às vezes, dá pane no computador. Alguns desses computadores aqui foram comprados usados. Eu não lembro se a gente consagrou, orou. Os instrumentos, eles são consagrados a Deus, mas tem coisa aqui que talvez eu não lembre. Talvez esse púlpito não tenha sido. Então vamos consagrar a Deus? Levanta sua mão para tudo que tem na igreja, até esses bancos aí. Amém? Ó Deus, nós te consagramos tudo que está nesta casa, Senhor. Te consagramos esse púlpito, os microfones, computadores, instrumentos musicais, te consagramos essas cadeiras, te consagramos a parte lá de cima da igreja, tudo que está na sala do Ministério Infantil, tudo que está no espaço saúde, nós te consagramos as lâmpadas, a iluminação, te consagramos tudo que está aqui neste lugar e consagramos também a nossa vida, Senhor. Tudo que está no nosso lar, te consagramos nossa família, te consagramos tudo que temos, tudo que somos, nós te consagramos em nome de Jesus. E agora, igreja, você vai repetir comigo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém! Glória a Deus! Aleluia!